Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, caros irmãos e irmãs. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. É a palavra que hoje vem nos mostrar o valor da Eucaristia e que a Eucaristia existe. Infeliz daquele que não acredita, maldito aquele que não adere a esta crença, porque corre o risco da condenação se não se voltar para a Eucaristia. Então hoje a palavra, ela quer nos mostrar o maior alimento, a maior oração do cristão nesta vida passageira deste mundo. Então, caros irmãos e irmãs, hoje a palavra do Senhor nos chama a meditar. O Verbo que se faz carne e habitou sobre nós. Não tem como deixar de amar a Eucaristia. Em um tempo que o mundo para, em meio aos noticiários, para saber das notícias dos acontecimentos dos tempos atuais. Mas, como sempre, Jesus está aos arredores de todos nós, justos e injustos, esperando dos justos que divulguem a palavra e também divulguem que Jesus está vivo e que na Eucaristia podemos viver Jesus em todo o nosso ser, para que nossa alma seja alimentada, para que um dia alcance o céu. E Jesus, como é Deus, e Deus, como é Jesus, em seu gesto de Deus, aguarda dos injustos a conversão. Um Deus que é Pai, um Pai que ama seus filhos e que nunca será capaz de desejar o mal a nenhum de seus filhos, porque Deus é justo e paciente com todos nós. Na palavra, Jesus diz: esforçai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, onde está a inteligência dos ignorantes que não acreditam na Eucaristia? Assim Jesus vem falando nos evangelhos que meditamos lá atrás, que abriu a inteligência dos apóstolos para que entendessem qual era a finalidade de Jesus passar por este mundo. Como é vazia uma igreja que não tem a Eucaristia, e como é grave os que não pregam a Eucaristia por causa de um erro humano lá no passado.
E muito mais grave ainda, quem se diz católico e prefere o pecado do que receber Jesus todos os domingos. Como é grave! Aí eu pergunto, o que de verdade Jesus fez de errado para que muitos não respeitam e nem recebem a Eucaristia? O próprio Jesus fala aos seus discípulos: esforçai-vos, não pelo alimento que perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Amados irmãos e irmãs, em nenhum trecho da Bíblia há escritos onde Jesus prega: ide pelo mundo e por causa dos pecadores da Igreja Católica Apostólica Romana, vão todos os cantos do mundo e abram as suas próprias igrejas. Aonde está escrito isso? Na Bíblia. Abramos as nossas mentes, amados irmãos e irmãs. Como é triste o que vemos acontecer no mundo. Muitos dizem que as tragédias que acontecem hoje no mundo são por causa dos ladrões, assassinos, políticos corruptos, mentirosos, infiéis aos matrimônios, drogados, casamentos de mesmo sexo e tantos outros seguidores errados. Sim, este tem uma participação, mas tudo que vem trazendo esta tragédia também vem daqueles que negam a Eucaristia, porque, me desculpe a expressão, mas tenho que falar, são cegos e ao mesmo tempo burros por falta da abertura à ação do Espírito Santo em suas vidas. Na verdade, são cegos guiando os cegos, ignorantes guiando ignorantes. Mas para você, cristão católico, nunca deixe de rezar por todos os dias para estes cegos e os desviados por causa das escolhas erradas, para que nem no último suspiro de suas vidas se convertam de verdade. Falam por aí que é crime denunciar um casamento do mesmo sexo. Isso são leis do mundo, inspiradas por Satanás, é claro, é óbvio. Mas digo que um crime é negar a Eucaristia, porque cabe a uma condenação eterna que é o inferno. Felizes as cadeias deste mundo, porque são passageiras para os que pregam a verdade. Então, felizmente, para nós que pregamos a verdade, as cadeias deste mundo, as condenações deste mundo, porque é passageira, mas o inferno é eterno, o céu é eterno. E qual você vai escolher para a sua vida? E Jesus responde, no Evangelho de hoje, está na palavra. Então, perguntaram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou.
isto é a resposta, meus amados irmãos, de tudo o que Jesus quer falar hoje para o mundo. Seja mais um ao serviço a Deus na evangelização das almas. Caros irmãos, irmãs, eu fico arrepiado pela reflexão de hoje. Quando me preparava para este momento, eu via tantas palavras vindo, reveladas pelo próprio Espírito Santo. E me vinha, Luciano, você é doido, cara. Como você vai falar tudo isso? Mas o próprio Espírito Santo fala, suscita, é preciso falar, é preciso dizer, senão esse povo cego não acorda. Então hoje é o tempo de orarmos, de rezarmos por essas almas que ignoram a Eucaristia, religiões falsas. Infelizmente, é preciso dizer religiões falsas. Aí muitos nos perguntam, e os milagres que acontecem? Eu digo, Deus não nega um pedido a uma alma que está precisando de uma cura de uma doença. É como um homem que cometeu crimes, matou, está preso, uma filha está doente. Ele pede a Deus, cure a minha filha, Deus vai curar aquela criança. Mas o débito dele continua com Deus, e assim são os débitos daqueles que ignoram a Eucaristia. Peçamos hoje, amados irmãos e irmãs, por esses ignorantes e cegos, que estão guiando cegos, a própria palavra, cegos guiando cegos. Condenamos muito o mundo, porque, ou melhor, denunciamos muito o mundo, porque existem assassinos, existem criminosos, existem ladrões, corruptos, mas infelizmente, não só aqueles que negam a Eucaristia, as religiões falsas, mas por aqueles que se dizem católicos e que preferem viver no pecado, passa domingo e não recebe a Jesus. Como o demônio está agindo na vida dessas pessoas que se dizem cristãos. Por isso hoje peçamos a intercessão de São Miguel Arcanjo, de São José, de Maria Santíssima na vida de cada um destes, para que o Senhor tenha misericórdia e dê a cada um destes a conversão. A conversão para que se convertam de verdade e assuma a Eucaristia como alimento da sua vida, da sua alma. É o Verbo que se faz carne e habita sobre nós. A palavra que anuncia a chegada do Verbo, a chegada da carne viva que nos alimenta. Então hoje, rezemos pela nossa igreja, que é tão maltratada, criticada, condenada por cegos, ignorantes. Mais uma vez eu peço desculpa pela palavra, burros, que fecham-se à ação verdadeira do Espírito Santo. Rezemos pelo nosso Papa, que é criticado por milhares de religiões, espalhado por esse mundo. Digo milhares porque milhares de pessoas que se dizem religiosos, mas que vivem ainda a condenação à morte eterna. Então, intensifica suas orações ao nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para o seu pastoreiro, onde a igreja original foi edificada através de Pedro, nosso primeiro Papa. E hoje o nosso Pedro é o Papa Francisco. E a honra e a glória também de termos o nosso Papa Emérito Bento XVI, que intercede por essa igreja. Pelos nossos bispos, os bispos do mundo inteiro, em especial
ao nosso bispo, o bispo da nossa diocese, pelos nossos padres, pelo nosso pároco, por todas as vocações sacerdotais e religiosas. Amados irmãos e irmãs, a palavra de hoje foi muito forte, mas é preciso falar a verdade, é preciso profetizar aquilo que o mundo precisa ouvir. Feliz seria se o mundo ouvisse esta pregação de hoje, esta reflexão de hoje. E feliz ainda se mudassem de direção e assumisse a Eucaristia como o maior alimento, a maior oração da vida de um cristão. Muito obrigado a você que divulga o nosso trabalho. Nós do grupo de oração agradecemos a cada um de vocês. E nós também estamos em oração por cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a você e a sua família. E com certeza, se você acredita na Eucaristia, o milagre já vai acontecer hoje na sua história. O milagre da ressurreição da alma, da vida e de um recomeço. Esse é o maior milagre. O resto é consequência da nossa trajetória de vida cristã. Fiquem todos com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Fiquem todos com Deus. Viva a Eucaristia, Jesus ressuscitado. Viva! Bom dia! Aleluia, aleluia, aleluia. Porque procuras entre os mortos quem vivo está, e sobre os principados triunfou. Se nosso Deus está vivo, O Rei da Glória ressuscitou.